Vamos lá, irmãos, vamos caminhar aqui nossas aulas, né? Nós estamos aí no último tema aqui da nossa sequência, que é sobre as últimas coisas. E isso reforça ainda a preocupação que eu estou mencionando aqui com vocês. Os dias são maus, irmãos, né? E a hora está cada vez mais próxima. Nós já estudamos aí sobre o que acontece depois da morte, né? Relembramos aí os princípios da essência humana, né? Reforçamos a visão reformada de que o homem é criado só numa divisão, num dualismo, né? Corpo e alma ou espírito. Então, quando morre, o corpo volta ao pó, o espírito ou a alma, porque são sinônimos na Bíblia, vão para Deus. Na visão grega, né, helenística, era corpo, alma e espírito, os três separados. Então, o corpo, a matéria, a alma, a psique, e o espírito, esse fôlego de vida. Então, na perspectiva grega, se o homem morresse, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus, e a alma, que seriam os seus pensamentos, seus sentimentos, a psique, né, não teria um destino para ela. Aí eu falo assim, afinal de contas, as almas penadas precisam ficar para algum lugar, né? Mas é lógico que, biblicamente falando, isso não existe. Porque na visão judaica, do povo de Israel, hebraica, alma e espírito são sinônimos. E os dois únicos textos da Bíblia que falem sobre alma e espírito, um se refere ao poder do evangelho ou da palavra de dividir o indivisível, juntas e medulas, alma e espírito, lembra disso lá? Propósito do coração e pensamento. Na verdade, ali está a ênfase, não é a essência do homem, mas no poder da palavra, que divide, que penetra uma situação que é impossível. E o segundo texto é quando Paulo está falando aos helenistas, aos gregos, aqueles que estão sendo influenciados pela cultura grega, que a santificação tem que ser completa. Então ele diz, santificai-vos o vosso corpo, a vossa alma e a vossa mente. Mas Paulo faz isso, focando a santificação, para um povo gentil, justamente para não dar aquela brecha. Não, Paulo falou para eu me santificar o espírito e o corpo, então o meu pensamento pode ser pecaminoso. Não. É a ideia do todo. Mas não que Paulo entendesse que a essência do homem é diferente. Tanto que você vai lá para Gênesis, Deus criou o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida, o espírito de vida sobre ele. E quando ele morre, Salomão vai dizer em Eclesiastes que o pó volta à terra que o era e o espírito volta a Deus que o deu. Tudo bem? Então nós vimos isso. Então isso é o que acontece depois da morte. Aí nós caminhamos aí isso aqui tudo, aí nós entramos aqui no que vai acontecer então no último dia. E nós começamos a fazer uma sequência aqui sobre esse grande, né, dia de glória que o Senhor propôs. Então aí nós vimos que Jesus voltará ao tocar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, os que tiverem vivos serão transformados, e aí haverá a separação, né, os anjos lá, como Jesus vai dizer e tal. Nós seremos, os vivos, que estiverem vivos, serão transformados aí num corpo, a semelhança do corpo de Cristo, como diz Filipenses, né, que nós assistimos, já vimos, esse Filipenses 3:21, e depois disso a separação, o julgamento de todo mundo, e aí o estabelecimento do estado final, novo céu, nova terra, onde haverá o arrebatamento para dos crentes para estarem na presença com o Senhor para todo o sempre. Ok? Então, é isso que nós tratamos na semana passada. Aí, deixa eu até voltar aqui num dos textos. Deixa eu ver aqui qual que é. Mateus, né? Deixa eu ver aqui, se é o 19. Um dos textos que nós trabalhamos na semana passada, e eu quero voltar lá, que a Marilúcia até depois veio conversar comigo, né, Marilúcia? Você lembra o verso exato lá ou não? Vamos lá, Mateus 24,
Isso, verso 40. Mateus 24, 40. Que vai falar, na verdade nós lemos do 29 ao 31. Porque o nosso foco aqui era a vinda do Filho do Homem. Nós paramos aqui, tá? Então vou relembrar aqui a história aqui final, né? Mateus 24, 29. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, a estrela cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tudo bem? Então essa aqui, nós tratamos a questão da volta. Aí depois ele vai trazer as parábolas escatológicas, que nós chamamos, que é a parábola da figueira, que chama atenção para a sua vigilância, a parábola do servo bom e mau, que é da sua atuação, né, da sua fidelidade, do seu zelo. Enquanto o Senhor não vem, você tem que estar trabalhando para o Senhor. É isso que a parábola do servo, do bom servo e do mau servo diz. E depois a parábola das 10 virgens, né, que vai tratar da perspectiva aí dessa vigilância, mais uma vez, na palavra, né? E, por fim, a parábola dos talentos, que mais uma vez reforça a ideia desse paralelismo que aponta para o trabalho, para o envolvimento na obra, para o serviço. Então, enquanto Cristo não vem, né, de certa forma, você tem que estar observando, que é a parábola da figueira vai dizer, observe os sinais, você tem que estar atento ao que está acontecendo, então você tem que estar vigilante, você tem que estar atuante, né, em obediência, sendo um bom servo e usando aquilo que Deus te deu no serviço do Senhor, enquanto você se prepara, como essas acompanhantes aqui da noiva, as 10 virgens, para a vinda, para a volta do Senhor. Aí na parábola da figueira, é utilizado aí de um modo muito fora do contexto, o verso 40, para tratar do arrebatamento. Então o verso 40 vai dizer assim, ó: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, eles pegam o verso 40 e 41 e falam assim, ó, tá vendo? Ó, nós não sabemos o dia que o Senhor volta, então temos que vigiar, mas a volta do Senhor não trata dele vir, como diz o versos de 29 a 31, vir visível, não trata da ressurreição, não trata da transformação do corpo, mas trata de um arrebatamento, porque um será tomado, o outro será deixado. Todo mundo já ouviu isso uma vez na vida. Eu acredito que sim. Né? Se você já tem um tempinho de vida cristã, que aqui então o arrebatamento precede a vinda do Senhor, porque um será tomado ou se deixado. Esse é o maior engano que alguém poderia ensinar nessa face da terra. Por quê? Vamos ver o contexto aqui. Abra lá, ou observe lá a partir do verso 32, ele vai falar da parábola, que você vai estar observando. Eu vou aproveitar aqui para trazer esses princípios. Então, observe comigo aí. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas essas coisas, que coisas? Lá o sol se escurecendo, os sinais, né, no céu, aquilo que ele fala dos falsos profetas no início do capítulo 24, tem toda uma listagem lá. Quando vocês observarem, vendo essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Que geração? A geração que começar a observar esses sinais. Jesus não está falando para a geração destinatário aqui, mas a geração que estiver atenta, observando todos os sinais que estão descritos no capítulo 24, e que ver esse sinal do Filho do Homem no céu, essas manifestações cósmicas
né, de eclipse do Sol, eclipse lunar, não qualquer eclipse, mas eclipses específicos, que a gente tem observado em especial nas datas das festividades que o Senhor instituiu desde lá do começo. Então, quando você está observando isso, essa geração que começou a ver tais sinais, essa geração não vai passar. E aí, existe aquela discussão, mas quanto tempo demora uma geração? A Bíblia fala de uma geração de 40 anos, a Bíblia fala de uma geração de 70 anos, que é o exemplo do exílio babilônico. A Bíblia fala de uma geração de 80 anos, está no Salmo 90, né? Havendo vigor, né? 70, 80, então é isso, canseiro e enfado, não é isso que fala lá? E também há uma geração de 120 anos, que é quando Deus estabelece a idade máxima a partir de Noé. Então, nós não sabemos de que geração que ele está falando. Pode ser de 40, pode ser de 70, pode ser de 80, ou pode ser de 120. Mas a geração que começar a observar esses sinais, essa não passará. Falando de figueira, obviamente aponta para a igreja, e mais especial o povo de Israel. Se você observar dentro do ministério terreno de Cristo, há um episódio específico que ele seca uma árvore. Você lembra disso? Que árvore que Jesus secou? Olha, justamente a mesma. Por quê? Porque a figueira representava o povo de Israel, a nação, o povo judeu propriamente. Jesus foi procurar fruto na figueira e não tinha, só tinha pompa, só tinha folhagem. Jesus olhou para o sistema religioso da sua época e só tinha pompa, não tinha frutos. E ele então amaldiçoou isso. É por isso que há a transição do antigo para o novo, do judaísmo para o cristianismo. A figueira aqui apontava para Israel. Ao mesmo tempo, quando ele chama atenção para as parábolas escatológicas, tratando para se observar a figueira, ele, de certa forma, aponta para alguns sinais que vão acontecer com quem? Se a figueira representa o povo de Israel, vai acontecer com eles. Só que ainda não é necessariamente o fim. Ele diz assim, verso 32. Aprendei a parábola da figueira, quando seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o quê? O verão. Só que a volta do Senhor não está prevista para o verão. A volta do Senhor está prevista para o outono. Porque é quando começa a festa das trombetas. No período do verão, não tem festa. É muito calor no deserto lá dentro. Não tem festa. As festas são as 4 primeiras na primavera, você tem o período de verão, e aí depois você tem as últimas 3 festas no período do inverno. As festas que Deus estabeleceu. Existem outras fora desse período, mas que foram historicamente agregadas pelo próprio povo. Então, se ele está dizendo que os sinais, está chegando o verão, é que ainda os sinais em Israel ainda não apontam necessariamente para o fim. Mas está chegando a parte que vai começar. E aí, por isso, que nós temos alguns eventos ligados a Israel, que as pessoas, principalmente aqueles que seguem a linha do pré-milenismo, que apontam, olha, Israel é o relógio do mundo. Não, ele só é um indicativo. Porque o restante das coisas, irmãos, é o mundo todo, é o cosmo, é a igreja. Ele vai falar que, inclusive, no meio da igreja surgirão falsos cristos. Vai surgir falso Cristo em Israel? Eles não acreditam nem no Messias, nem no Cristo. Vai surgir falso Cristo onde? Na igreja. No contexto cristão, não no contexto judaico. Então não existe essa separação. Gente, olha para Israel, porque o que acontece em Israel... Não.
olha para o todo. A figueira só vai dar um indicativo que está próximo o verão. Não é nem o outono, é o verão, mas vai servir de vigilância. Tudo bem? Então é esse o contexto aqui. Aí o que mais que ele vai dizer? Em verdade, verso 34, que essa geração não passará, a geração que começar a observar os sinais, e passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Essa expressão aqui nós já estudamos. Me permita outro parênteses aqui. Que isso não impõe a debilidade da divindade de Cristo. Isso é um erro teológico, inclusive, dentro dos círculos reformados. Falar que Cristo não tinha conhecimento da sua volta, literalmente, é você dizer que ele perdeu a onisciência. E se ele perdeu a onisciência, ele deixou de ser Deus. Ah, mas Paulo vai dizer que ele se esvaziou. O se esvaziar não é perder atributos divinos. Porque se esvaziar é perder atributos divinos, Cristo já não serve mais. Jesus já não serve mais. Porque o pagamento que ele fez não seria aceito. A nossa teologia, corretamente, diz que Jesus é um ser teantrópico, é um ser 100% homem e 100% Deus. Se ele é 100% Deus, ele não pode ter perdido absolutamente nenhum atributo divino. Absolutamente nada. E não simplesmente ter perdido, mas não pode ter diminuído. Quando você vê a expressão de que aquele dia pertence, senão o Pai, é uma determinação dentro dessa, que a gente chama desse relacionamento econômico da triunidade, onde o Pai determina a salvação, o Filho realiza e o Espírito aplica. É só questão de funções. E que quando você estuda os evangelhos, você vê Cristo assumindo a postura de noivo. Tanto é a parábola das 10 virgens, depois vai tratar disso, da vinda do noivo. E aí quem determinava a vinda do noivo para buscar a sua noiva, na cultura judaica, era o pai. É o pai que determina o dia e a hora que o noivo vai. Porque o noivo tinha que fazer a casa primeiro. Por isso que Jesus diz, eu vou preparar morada. As pessoas acham que Jesus está demorando porque obra, a gente sabe, obra sempre complica, né? A gente faz um planejamento, mas toda vez que você vai construir alguma coisa, sempre atrasa. Então Jesus está demorando porque está construindo o CDHU celestial lá, morada, e olha, você não sabe as licitações, IBAMA celestial, por isso que está demorando. Não, não é nada disso. Jesus não foi fazer casa para ninguém. É uma expressão que aponta para a função dele como noivo. O noivo vinha, pagava o dote e ia embora construir a casa. O pai do noivo determinava se a casa estava boa, o suficiente para receber a noiva. Porque senão o cara fazia uma tapera lá para buscar a noiva logo. Só que é a glória e a honra do pai do noivo que está em jogo. Ele não pode fazer qualquer puxadinho. Ele tem que fazer um negócio bem feito. E aí o pai do noivo vai lá, vistoria a obra. Não, agora tá bom. Agora você pode buscar a sua noiva. E aí o pai que determina o dia e a hora que o noivo viria. Só que esse dia e a hora já tinha um período, uma época do mês. Tinha que ser sempre na semana de lua nova. Que é a lua mais escura. E ele vinha sempre à noite. Então você tem todo um contexto cultural aqui. Então falar que só o pai sabe não diminui em nada a divindade de Cristo. É só uma expressão idiomática que aponta para o fato de que o Filho está submisso na realização ou nessa obra redentiva de obedecer o Pai. Mas não que ele não saiba literalmente. Porque se ele deixou de conhecer todas as coisas, então ele já não serve mais.
Então isso é uma das doutrinas que nós precisamos reformar dentro da igreja. De que o esvaziar de Cristo não tirou dele nenhum atributo divino. Porque se assim o fez, ele deixou de ser Deus, deixou de ser um com o Pai, e se ele deixou de ser um com o Pai, já era. Tudo bem até aqui? Então vamos caminhar mais um pouco, fechei o parênteses. Vamos lá. Pois agora sim, verso 37, que é definitivo para você entender o 40 e 41. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quando você vai para os dias de Noé, irmãos, você tem duas características nos dias de Noé. Quais eram as características do dia de Noé? Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Lá no comecinho. Nós temos aí no capítulo 6, no final do verso 5, do capítulo 5, você tem a apresentação de Noé, né? Verso 28 do capítulo 5, você tem: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e pôs o nome de Noé, dizendo: esse nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas das nossas mãos, dessa terra que o Senhor amaldiçoou. Aí vai falar de quem Noé gerou, né, Lameque. Aí verso 32, era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens da terra, lhe nasceram filhas. Aí você tem a mistura da linhagem eleita para a linhagem preterida. Tá? Aqueles que defendem aqui anjos caídos, tá? Eu tenho amigos, teólogos fantásticos que vão defender aqui a história dos Néfilins, né? E eles usam lá o texto de Jó para dizer que anjo era chamado de filho de Deus. Então, quando fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos filhos dos homens eram formosas, falando aqui é uma junção híbrida. Os anjos vieram e dormiram com as meninas bonitas dos filhos dos homens, piriri pororó. Então aí gerou esses gigantes que tem aqui, piriri pororó. Na verdade, irmãos, nós já tratamos isso em outro momento. Se você vai para o Novo Testamento e você vê a genealogia de Lucas, Lucas vai chegar até Adão e vai chamar Adão de quem? Marca o dedão aqui. Por isso Deus te deu 10 dedos justamente por causa da Bíblia. Você marca aqui e vai lá com o outro. Então marca aí. Isso é estudo bíblico, tá? Nós temos aqui em Lucas capítulo 3, a genealogia de Jesus Cristo, que é decrescente, né? Começa de Jesus e vai até o fim. Então lá no verso 38, você tem aqui a expressão chave para nós, tá bom? Então vamos lá, Lucas 3, 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de quem? Filho de quem? Tá, então como que a Bíblia chama Adão? Filho de Deus. Tudo bem? Voltando aqui para Gênesis. Quando ele vai falar no começo aqui, que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, ele não está falando de anjo. Ele está falando das duas descendências que já foi tratada agora há pouco. Se você voltar aí um pouquinho, você vai ver no capítulo 4, verso 17. Qual que é o título aí que o comitê deu? Descendente de quem?
descendentes de Caim. Esses são os filhos dos homens, os preteridos, os malvados, aqueles que vieram para pecar 70 vezes 7, que vieram para satisfazer os desejos da carne. É o filho do homem. Aí no capítulo 5, qual que é o título que deram aí? Descendentes de Adão. Esses são os chamados filhos de Deus, que inclusive vai apontar para Enoque, que andou com Deus de tal forma que nem passou pela morte, foi elevado ao céu. Então, quando o capítulo 6 fala de filho do homem, filho de Deus, ele está falando dos descendentes de Adão, através de Sete, e os filhos dos homens, descendentes também de Adão, mas na linhagem de Caim. Os filhos dos homens, que são os descendentes via Sete, viram que as filhas dos descendentes de Caim eram formosas. Coabitaram com elas, casaram. Aí você tem a mistura da linhagem eleita com a linhagem preterida. Até esse momento, até Noé, né, ou antes de Noé, você tinha essa ideia de uma linhagem santa, uma linhagem separada, que era Adão, Sete, e até Lameque, passando por Enoque e tudo mais. E você tinha uma descendência preterida, que só tem gente boa. É? Não, só tem gente ruim. Aí você tem o início da poligamia, você tem o início das disputas, das guerras, tudo aqui. No capítulo 6, essas duas linhagens, ou descendência, se misturam. E aí virou o balaio de gato que nós conhecemos hoje, onde você não sabe quem é quem. E é por isso que a partir daqui, uma família produz tantos filhos eleitos quanto filhos preteridos. Abraão teve Ismael e Isaac. Um é Esaú, outro não. Aí Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Um é eleito, o outro não. Só que aí você tem Jacó, 12 filhos, todos eleitos, toda a mesma linhagem. E aí, por que aconteceu? Por causa dessa mistura que aconteceu aqui em Gênesis 6. Então essa história do Néfili, do anjo, tarará, queridos, Jesus veio morrer pelos seres humanos, não para um ser híbrido, de anjo com jacaré, com crocodilo, não. Essa postura é bem bonita pelo termo Néfilis que aparece. Ah, mas e os gigantes da terra? Hoje, a própria genética nos ajuda quanto a isso. Uma das características do gigantismo é a questão da procriação muito perto. Quando você tem parentes, né, casando entre si, uma das características, a partir da 4ª geração, é o chamado gigantismo. Então hoje é possível, pela genética, a gente até ter uma resposta por que apareceram esses gigantes que vai dizer aqui. Era tão somente por conta da própria linhagem, da mistura genética aqui. Então, essa questão do anjo não tem propósito nenhum, essa ideia dos néfilins, mesmo porque Deus, na sua palavra, chama Adão de filho de Deus, que é a expressão que aparece aqui. Tá? Então, segue essa linha mais simples, que tem um propósito muito maior no plano da redenção e que explica muito mais coisa em relação à redenção, do que esse outro caminho aí, que para mim é fantasioso. Como eu já disse, tenho amigos que defendem isso, gente boa, melhor do que eu, teólogos muito melhores que defendem isso, mas eu acho que os caras viajaram na maionese, porque o objetivo da Bíblia não é tratar dessa geração híbrida, mas da salvação dos eleitos de Deus, que, como nós sabemos por Paulo, já foi determinado antes da fundação do mundo. Tudo bem? Tá. Então vamos caminhar mais um pouco. Aí ele vai dizer que nessa geração aqui que misturou tudo, verso 5, a maldade do homem
se multiplicou. Tudo bem? E os desígnios do coração dessa turma aqui era continuamente mal. Aí lá, no verso 9, verso 8 vai dizer, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem o quê? Justo e íntegro. E entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, gerou os 3 filhos, repete aqui o nome dos meninos, Sem, Cã e Jafé. E aí o verso 11 nos dá as características da época de Noé, que é o nosso objetivo aqui. Então o verso 11 vai dizer, a terra estava o quê? Corrompida. Havia oh, maravilha. À vista de Deus. E cheia do quê? Violência. Com isso você chega a 2 características básicas do período dos dias de Noé. Corrupção e violência. Ainda bem que nós não temos nada disso hoje. Existe isso hoje? Então, a volta de Cristo vai ser como nos dias de... Então vai diminuir a violência? Não, não vai. Vai diminuir a corrupção? Não, não vai. A vinda de Cristo, irmãos, é no auge da violência e da corrupção, do negócio complicado. Então, aqueles que têm esperança, não, mas vai melhorar. Não vai. E se melhorar, então é porque está longe Jesus voltar. O padrão é piorar. E aí tem para quem gosta dos termos, né? Há uma palavra interessante, que eu já citei isso aqui, já há vários anos com vocês, que essa característica de corrupção e violência, a palavra para violência em hebraico, vamos ver se você lembra, qual que é mesmo? Hamas. A palavra hebraica para violência é Hamas. A volta de Cristo vai ser como nos dias de Noé. Vai ter corrupção e violência. Vai ter um Hamas. Faz sentido alguma coisa para você? Faz sentido. Só que Lucas depois vai dizer que não é só como nos dias de Noé, é como nos dias de Ló. E você vai para as características do dia de Ló, o que você tem lá? Você tem violência, você tem corrupção, só que você tem um detalhe a mais. O que aconteceu lá? Homossexualismo crescente, prostituição, pedofilia, tudo isso acontecia nos dias, bestialismo, tudo isso acontecia nos dias dele. Por isso que Deus veio e destruiu Sodoma e Gomorra. Então a Bíblia diz que a volta de Jesus, os dias vão ser de corrupção, violência e promiscuidade. Aí você vê, o mundo nós estamos falando, aí fala, não, mas vai melhorar, pastor. Não vai. O mundo vai ficar cada vez mais corrupto, o mundo vai ficar cada vez mais violento e o mundo vai ficar cada vez mais promíscuo. Porque são características que apontam para a volta de Jesus. Então nós vimos aqui como que é nos dias de Noé. Volta lá para Mateus. Esse vai e vem da Bíblia, irmãos, é essencial para vocês entenderem os termos. É assim que se estuda, tá? Então, tenha paciência comigo. Então, voltemos aqui para o 37 de Mateus 24. Você estava com o dedão quase roxo aí marcando, então voltamos para cá. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. E aí o que aconteceu além disso nos dias de Noé, que era violento e corrupto? Veio o dilúvio, que é sinônimo do quê? De julgamento. Viu Deus que o homem era mau e continuamente mau os desejos do seu coração, que resolveu aplicar um juízo. O dilúvio é um test drive do juízo final, como Sodoma e Gomorra também foram.
Tudo bem? E como as trombetas que nós estamos estudando no culto à noite serve de minis aplicações do juízo de Deus. Ok? Então, o dilúvio aqui é sinônimo de juízo, julgamento. Então diz assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam, davam de casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então, dilúvio, sinônimo de julgamento. E aí vai dizer que mais? E não o perceberam, senão quando veio o julgamento, o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas levou quem? O dilúvio levou quem? Os justos ou os ímpios? Os ímpios. Quem foi retirado foram os ímpios. Então ele está falando que como foi no dilúvio, vai ser. Aí ele continua, verso 39. Não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, essa expressão, então, conecta aqui com a igualdade que aconteceu no dilúvio. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Sinônimo de ser tomado, de ser levado, é do justo ou do ímpio? Do ímpio. Se eu usar esse texto para falar que é de arrebatamento do crente, eu estou falando então que quem vai ser deixado é os ímpios. Mas o contexto diz que quem foi levado foram os ímpios. Não está tratando de arrebatamento aqui, está tratando de julgamento. Haverá 2. O juízo virá, um vai ser tomado, sinônimo do ímpio, e o outro deixado. Deixado para quê? Para depois ser levado pelo Senhor para o verdadeiro arrebatamento, que é para o novo céu e nova terra. Então, no contexto, quem é tomado, quem é tirado, quem é levado, é o ímpio. É ele que foi levado pelo dilúvio. Noé ficou guardadinho lá, ele e a família dele. Quem foi levado foram os maus, os preteridos. Eu não posso usar o verso 40 e 41 para dizer que tem 2, um vai ser tomado, outro levado, para falar que é de arrebatamento. Porque o texto não está falando de arrebatamento, o texto está falando de julgamento. É juízo, irmãos. Quem vai ser tomado é o mesmo que foi levado. Ou seja, é aqueles que serão engolidos pelo juízo de Deus. Que serão retirados e levados pelo dilúvio ou pelo juízo de Deus. O texto está falando para você ficar vigilante, observando o crescimento da violência, crescimento da corrupção, como o Lucas eu já citei, né? Crescimento da promiscuidade, que está perto de Jesus voltar. E quando ele voltar, ele vem como um dilúvio, como um julgamento. E vai tomar os ímpios da mesma forma que o dilúvio veio e levou todos os maus. O juízo, aí você tem que ir lá para Apocalipse. O que Apocalipse apresenta de instalação do estado final? Para os justos, novo céu e nova terra, que essa terra que vai ser destruída. Pedro vai falar isso também na sua carta. E os ímpios são lançados junto com o inferno e junto com os demônios, o diabo e seus demônios, no lago de fogo e enxofre. Lá foi com água, agora é com fogo. E aí, irmãos, existe alguns, né? Que é até pautado aqui pela parábola, mas lembre, é uma parábola, diz assim, então vai ser um aniquilamento dos maus, porque aqui todo mundo morreu. Então, esse jogar no lago de fogo e enxofre é um aniquilamento para os maus. Se for isso, é bênção para a vida deles. Se eles forem tão somente aniquilados, é bênção. Mas a Bíblia nos dá a margem, e Jesus deixa isso claro, que haverá choro e ranger de dentes. E a morte não chega mais, cara.
Se for isso, aí é sofrimento eterno. E faz sentido, porque é assim que a Bíblia vai nos apresentar, porque Deus precisa ser glorificado em toda a sua essência, seja na bondade, no amor e na graça, na vida dos que foram salvos e vão viver eternamente com Ele, seja na sua ira e na sua justiça, na aplicação de um juízo justo e eterno sobre aqueles que o desprezaram e foram preteridos por isso. Se houver, pastor, mas tem como bater o martelo? Não, mas se houver um aniquilamento, bênção para os ímpios. Para nós vai ser indiferente. Agora, se manter o padrão de que haverá choro e ranger de dente por toda a eternidade, aí, meu amigo, o negócio é triste, hein? É ser tomado. Essa é a ideia aqui da parábola da figueira. Então nós, justos, não porque somos melhor que os outros, mas porque fomos alcançados, lavados no sangue de Cristo Jesus, devemos viver a vida fora do padrão dos dias de Noé. Sem corrupção, sem violência, sem promiscuidade. E santidade. É isso que Cristo espera de nós, dos crentes. Porque quando Ele chegar, nós estamos com a lâmpada abastecida e brilhando. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Você precisa viver uma vida santa. Mesmo que aparentemente o Senhor da parábola do servo bom está demorando. Porque o Senhor vai voltar e vai ver você de braço cruzado ou vivendo uma vida como se fosse descrente. Não, Ele tem que chegar e ver você atuante. Trabalhando como se deve se trabalhar. É isso do que a parábola do bom servo e dos talentos vai te ensinar. Você tem que estar vigilante, santo, puro, como as 10 virgens, atentas, atuantes, operante na obra do Senhor, servindo ao Senhor como se Ele fosse voltar hoje, não é nem amanhã, hoje. Esse é o padrão. Pergunta? Não? Alguém tinha levantado a mão? Aqui, o Boni, vai lá. Lembra, de Noé você já tem misturado, então os filhos lá misturados. Na verdade é o seguinte, esse que você está chamando de deu ruim, está dentro do plano eterno. Quando Deus dá liberdade, por isso o livre-arbítrio de Adão e Eva é essencial para entendermos isso, quando Ele dá livre-arbítrio tanto para os anjos quanto para Adão e Eva, a diferença é que para os anjos não dá o arrependimento, então é isso que a teologia apresenta. Então quando Satanás e os seus anjos se rebelam, não tem como eles voltar, né? Então tudo isso estava dentro dos planos eternos de Deus, justamente para manifestar a sua glória em todos os seus atributos. Então, Deus falhou quando criou o homem e o homem caiu? Não, já estava no plano dele. Justamente para demonstrar toda a sua glória em amor, em redenção, em graça, mas também em justiça, em ira e aplicação do juízo. Dentro desse plano, lá no novo céu, na nova terra, com os corpos glorificados e transformados à semelhança do corpo de Cristo, como fala lá Filipenses 3:21, então toda a nossa essência, toda a nossa inclinação, toda a nossa postura vai ser semelhante a Cristo, de obediência em 100%. Então não há essa possibilidade de dar ruim, porque lá nós estaremos semelhante a Cristo. Cristo deu o exemplo de que sofreu todo tipo de tentação, durante aqui, e nunca pecou. Foi obediente até a morte.
Então, aquilo que hoje é um ideal para nós, como Paulo fala, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tarará, tarará, sendo obediente, submisso, tarará, esse é um ideal. Com essa transformação, ou a ressurreição do corpo glorificado, transformado, vai ser a nossa essência. E aí não tem como ir contra a nossa essência, porque isso já vai estar estabelecido na essência. Então aí não tem o porquê de dar ruim. Tanto que uma das promessas do novo céu e da nova terra é que nós nos alimentaremos com a árvore da vida. Algo que foi proibido para Adão e Eva após a queda. Por que Adão e Eva tiveram que sair do Éden? O texto vai dizer claro, para que eles não tomam o fruto da árvore da vida. Porque se eles comem do fruto da árvore da vida, que é da vida eterna, em pecado, aí ferrou, acabou a conversa, não tem mais o que fazer. Deus, inclusive em amor, expulsa eles do jardim para que isso não aconteça. Para que eles não entrem nessa perspectiva de vida eterna ainda em pecado. E aí tem todo o plano da redenção. Só que por que Deus não resolveu salvar todo mundo? Poderia assim fazer? Claro. Mas ele não faz por quê? Porque os seus atributos não seriam glorificados em sua totalidade. E mesmo porque, como vai dizer Paulo, né? Ele tem o direito, como oleiro, do mesmo barro, de fazer vaso de honra e vaso de desonra. E o vaso não pode reclamar que vaso que ele foi feito. Né? Eu sei que isso confronta muito a nossa liberdade, né, aparentemente, e a responsabilidade humana, mas é aquele paralelo, né, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O homem é responsável por tudo que faz, porque Deus deixa ele seguir o seu próprio caminho, o seu coração, só que a soberania de Deus nunca é ferida. Porque se um dia a soberania de Deus for ferida, ele deixou de ser soberano. Se ele deixou de ser soberano, deixou de ser Deus. Né? Agora, dentro dessa situação, eu costumo usar, é lógico que é uma analogia fraca, né? Como todas são, mas talvez nos ajude a entender. Vamos pensar lá no relacionamento seu de pai e filho. Todos nós nascemos inclinados para o pecado, essa é a nossa realidade. Né? Você precisa ensinar lá para o seu Samuel pecar. Ele aprendeu sozinho, já nasce com ele, tá no HD. Conforme ele vai clicando as pastinhas lá, dizipando as plaquinhas, ele vai, mas tá tudo lá. Você não precisa ter um dia para sentar com seu filho, senta aqui hoje o papai vai te ensinar a mentir. Tem isso? Vou ensinar você hoje a tratar mal as pessoas. A não ser grato. Você precisa ensinar isso? Não, ela já nasce. Então o que acontece? Uma vez que faz parte agora da essência dele, o pecado, o mal, você não precisa determinar o pecado para ele. É só você deixar ele seguir o próprio desejo do coração dele, que vai acontecer o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Então aqueles que tratam, Deus determinou o pecado, porque o Adão era santo, foi criado sim, mas na essência Deus deu o livre-arbítrio. Então isso é importante porque é o que faz entender por que Adão cai. Ele usou um mecanismo que Deus, na sua grandeza e liberdade, deu a ele, de ir contra a sua essência. Só que isso foi usado uma vez só e aí acabou. Por que acabou? Porque agora a gente consegue voltar à essência anterior do pecado? Alguém hoje poderia dizer, pastor, a partir dessa aula que o senhor deu hoje, eu nunca mais vou ter um pensamento ilícito, eu nunca mais vou mentir, eu nunca mais vou pecar nada, nenhum tipo de pecado. Alguém consegue? Não. E a Bíblia diz que se alguém disser que consegue, ele é o quê? Mentiroso. E não tem jeito. Então, o retorno não dá para a gente fazer. Por isso que a gente precisa da obra de Jesus, que Jesus é que nos retorna a essência santa, depois dessa glorificação, porém sem livre-arbítrio, viu, irmãos? Nós não vamos ter livre-arbítrio lá no céu, não.
A nossa essência vai fazer a parte, como Cristo, de ser um filho obediente sempre. Né? Diferente da nossa realidade hoje, porque o mal está em nós, o pecado está em nós, nós somos libertos da condenação do pecado, mesmo crentes, fomos libertos da condenação, mas o pecado ainda habita em nós. E é por isso que se nós não buscarmos a Deus, porque Ele disse que a gente tem que buscar, e se Deus simplesmente resolver, falar assim, vai, faça a tua vontade, o que vai acontecer com a gente? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Se Deus deixar de agir com sua graça, seu Espírito em nossa vida, nós sempre vamos escolher o caminho errado. Nossos pés são ligeiros para o pecado. Por isso que eu preciso de Deus. E aí é minha responsabilidade buscar a Deus. Só que a partir do momento, essa busca de Deus é a ação do próprio Deus na minha vida. Aí vira essa bagunça que muitas vezes nós não entendemos, mas que mostra. Deus fala assim, sede santos, porque eu sou santo. Está lá em Levítico 20, verso 7. 2 versículos para baixo ele diz, eu sou o Senhor que vos santifico. É sua responsabilidade ser santo. Mas quem que opera isso em nós? O próprio Deus. Então é aí que você tem esse ciclo. Porque se Deus resolver te deixar livre, vai dar ruim. É natural. Da mesma forma que você deixar o seu filho livre, ele vai caminhar por um caminho tortuoso. Né? A analogia que eu faço lá é a criança, você pôs em cima da mesa de centro lá da sua bela sala lá, uma barra de chocolate que o Samuel mais gosta. Você põe lá. E abre, inclusive, deixa ela aberta, lá para ele não ter nem o trabalho de abrir. Você deixa lá essa barra, ou um bolo, sei lá o que for. E aí você fala para ele assim, ó, o papai vai sair, mas não coma. Tá? Esse bolo aqui, ou essa barra de chocolate aqui, não coma. Tudo bem? Tá bom. Você vai embora. Deixa o Samuel ali na sala, brincando, você leva fazendo qualquer coisa, mas com o bolo ou com o chocolate lá. O que vai acontecer, irmãos? O que você acha? Pode demorar um tempo, porque ele vai ficar naquela tentação, naquela luta, um filho obediente, já foi ensinado sobre ele. Tá. Mas quanto mais tempo for passando, o que vai acontecer? Ele vai cair, ele vai comer. É da natureza. Então você não precisa determinar. É só você deixar ele livre. Você deixou ele livre, ele vai fazer aquilo que falou que para ele não podia fazer. Fizeram esse teste. Você pesquisar na internet, você tem esse teste. Com um bolo, realmente. Né? Acho que foram os ingleses que fizeram. Trazia a criança, punha um bolão lá na frente dele, e aí falou, olha, nós estamos tratando aqui com vocês, estamos fazendo uma experiência, parará, a gente quer saber da sua vida, piriri, popopó. Aí tocava alguma coisa, a pessoa que estava interagindo com a criança, ó, eu vou ter que sair um pouquinho, você cuida desse bolo aqui, mas não pode mexer, tá bom? Tudo com câmeras. Pesquisa lá, você vai achar. Aí saía, alguns demoravam mais, outros demoravam menos. Mas todos. Aí na hora que o menino fazia, entrava de novo a pessoa. Ah, desculpa, demorei e tal. Mas aí aconteceu alguma coisa? Não. Mas parece que mexeram no bolo. Você mexeu no bolo? Não. Todos. Você precisa ensinar isso? Não precisa. É da essência. Lá, isso vai ser retirado de nós. E é glorificada a semelhança de Cristo. Aí estaremos, então, isentos dessa inclinação aí do mal. Tudo bem, irmãos? Beleza. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, em especial sobre a parábola da figueira, é que ela não trata de arrebatamento. Ela trata de julgamento. E é aplicada sobre os ímpios, e não sobre o crente. Se alguém falar assim, ai, eu vou ser tomado, outro vai ser deixado. No contexto da parábola da figueira, ser tomado não é um bom negócio. Porque quem foi levado pelo dilúvio foram os ímpios. Não está tratando de arrebatamento, está tratando de juízo, de dilúvio, de julgamento. Tudo bem até aqui? Ótimo. Hoje nós vamos parar aqui, né? Nem entrei no slide.
já são 10h30. Mas semana que vem, aí nós vamos continuar com essa escalada sobre o último dia. Nós vimos aqui, reforçamos a ideia da volta de Cristo. E naquela sequência que depois a gente pode até, como tarefinha, tratar, né? Então toca a trombeta, Jesus volta. É lógico que antes tem todos aqueles preparativos. Aí Jesus volta, visível. Há a ressurreição de crentes e descrentes. Há a transformação dos vivos. Há a separação que os anjos farão. Há o juízo, o julgamento. E aí a aplicação do juízo, conduzindo, tomando, né, como contexto aqui, os ímpios, levando para esse lugar de castigo. E depois, sim, o arrebatamento de todos os crentes, salvos em Cristo Jesus, que entrarão definitivamente no novo céu e na nova terra. E a gente vai confirmar isso na semana que vem, estudando um pouquinho mais sobre o juízo, né, de Cristo Jesus, trabalhando com livro de Atos, Mateus 25, que é o que nós vamos entrar. Nós paramos hoje aqui no final do 24. E João também, que vai tratar um pouco desse assunto, além de Apocalipse. Tudo bem?